Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo a mais uma questão do Enem aqui comentada. Você aí que está estudando para o Enem 2020, 2021 aí, ó, e está se preparando com questões do Enem 2019, chegou aqui ao lugar Gabaritagel, mas não esqueça, gabaritagel.com.br, a melhor plataforma de humanas para você estudar para o Enem, meu querido. Então corre lá. Hoje aqui vamos falar sobre aí a questão do Caderno Azul, Enem 2019, questão 90. Então, se você está chegando agora, já dá esse like gostoso aí, já se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho para você se dar bem aqui. Beleza? Vamos direto então para a questão aqui de número 90 aqui do Enem 2019, lembrando, sempre tomando como base aí o Caderno Azul, galera. Vamos lá. A questão começa assim, pessoal. A fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos. Isso porque a fome convive hoje com condições materiais para resolvê-la. Condições materiais para resolvê-la. Afinal, vamos ver então essa situação. Ó, Porto Gonçalves, a geografia da riqueza, fome e meio ambiente, certo? Nós temos aí então essa assertiva aqui, essa afirmativa, essa citação, que a fome não é um problema técnico, ela não se deve à falta de alimentos, porque a fome convive com condições materiais. Que tipo de condições materiais são essas que as pessoas têm aí para resolver, afinal? Se a gente levar em consideração esta situação, a gente precisa entender que, ao longo dos tempos, houve um processo do quê? Um processo de desenvolvimento da tecnologia de produção de alimentos. Toda a tecnologia envolvida na produtividade agropecuária, a questão da Revolução Verde, que acabou aí utilizando cada vez mais a utilização de maquinário, de fertilizantes, de insumos agrícolas, para gerar uma maior produtividade. Então, acabou fazendo com que gerasse uma maior quantidade de produção. Então, a produtividade, que é o que se produz dentro de um determinado terreno, diferente de produção, que é simplesmente a quantidade nominal daquilo que se produz, acaba sendo aí cada vez mais forte, mais poderosa, mais desenvolvida, justamente nesse sentido, nesse aspecto em que toda a produtividade acaba sendo importante. Vamos levar em consideração. O mundo hoje vai ter uma quantidade maior de produção de alimentos e isso vai ser extremamente importante. O problema relacionado à fome, o problema alimentar, ela não tem aí um fator de número ou de quantidade de produção, e sim uma falta de distribuição correta nessa situação toda. Vamos entender aqui as questões, então, ó. O texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política, por estar associado ao quê? À escala de produtividade regional? Não. Na verdade, aí, a questão da produtividade, ela é garantida. Mesmo em áreas de bolsões de pobreza, o que acaba impedindo aí não é necessariamente aí a escala de produtividade regional. Vamos ter produtividades aí bem fortes, bem desenvolvidas, tá? E isso não tem a ver com a questão aí. Por mais que seja um país extremamente pobre, a escala de produtividade regional não vai fazer sentido aqui, certo? Então, nós temos a letra B, padrão de distribuição de renda. Aí sim, galera, a fome, na verdade, é um problema perpetuado pela ausência ou pela insuficiência de renda que garanta acesso ao alimento da população. Portanto, ela vai estar justamente associada a essa desigual distribuição de renda. Então, as pessoas que acabam não tendo aí uma quantidade de dinheiro suficiente, acaba não tendo acesso àquele determinado produto. Alimento vai ter, o que não vai ter, na verdade, é uma distribuição de renda que possa fazer com que aquela pessoa tenha acesso a determinado produto, porque a tecnologia de produtividade agropecuária está aí constantemente desenvolvida, certo? Então, nessa questão aqui, já de cara, temos a resposta que é a letra B, beleza? Mas vamos ver aqui quais são os problemas das outras questões. Olha aqui, ó. Dificuldade de armazenamento de grãos, pessoal. Na verdade, o armazenamento, pessoal, ele vai ser garantido justamente por causa dessa tecnologia, desse desenvolvimento tecnológico que vem desde o processo da Revolução Verde. Vai ser criado maneiras de aí gerar
o armazenamento de grãos a ponto de não acontecer aí o apodrecimento, o problema relacionado a todo esse tipo de produção. Então, neste caso, a letra C acaba não sendo considerada. Agora temos a letra D. Crescimento da população mundial. Isso já foi quebrado desde o momento em que a teoria malthusiana, lá aquela que dizia que a população iria crescer numa velocidade muito maior que a produção de alimentos, já foi quebrada desde o processo aí da Revolução Verde, já foi quebrada aí porque eles não consideraram justamente esse desenvolvimento das técnicas de produtividade, certo? Então, por mais que se cresça a população mundial, a produção de alimentos também vai crescer de uma maneira consciente, de uma maneira aí igual, relativa, de uma maneira aí bem proporcional à quantidade de crescimentos. Então, a letra D desconsidera. E, por fim, a letra E, o custo de escoamento de produtos. O custo de escoamento de produtos, ele vai variar, obviamente, devido aí à questão do transporte, a questão aí da época da safra, os problemas relacionados às intempéries, mas mesmo assim, ainda com o desenvolvimento tecnológico, as coisas podem melhorar, podem desenvolver, podem gerar situações aí bem mais tranquilas. Então, por isso, nós vamos também desconsiderar a letra E. E a resposta aqui, nós temos simplesmente a letra B, pessoal. Justamente por quê? Porque a insuficiência de renda, a falta de arrecadação, obviamente, de acumulação de dinheiro aí por parte de algumas pessoas, é o que de fato vai impedir o acesso a determinados tipos de alimentos. Beleza? Então, basicamente, nós temos esta situação, esta relação que nós temos aí da proporção da alimentação que vai fazer toda a diferença aqui na hora de gerar aí o problema alimentar relacionado hoje em dia. Beleza? Bom, basicamente nós temos aqui mais uma questão respondida aí do Enem, então você sabe, continua com a gente, sempre vai ter questões aqui para vocês, mas lá na plataforma gabaritagel.com.br tem muito mais para você se dar bem aí em vestibular, Enem, concurso público, para você se dar bem, a melhor plataforma de humanas para isso, pessoal. Conto com vocês, um beijo e até mais. Tchau, tchau para vocês.